palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É importante a gente aprofundar um pouco na palavra de Deus, isso nos ajuda muito. Tem muitas passagens da Bíblia conhecidas, né, que todo mundo sabe, né? Por exemplo, Abel e Caim, né? Todo mundo sabe da história de Abel e Caim. Mas a gente começa a aprofundar, você começa a descobrir coisas que você não conhecia antes. Então, por isso que a Bíblia tem que aprofundar nela. Não é só ler de qualquer jeito. Temos que descobrir ali os meios de entender melhor. E Deus nos ajuda. Então, Abel era pastor de ovelhas. Por isso, Abel ofereceu a Deus os primogênitos. Quer dizer, os primeiros animais dele, ele ofereceu a Deus. Principalmente aquelas que tinham melhores gorduras. Então foi uma oblação a Deus, foi uma oferta a Deus que Abel fez. E Caim ofereceu o quê? Que ele era agricultor. Lógico, sendo agricultor, ele ofereceu as sementes. Mas dando uma estudada nessa passagem, a gente descobre que por que Deus aceitou melhor a oferta de Abel e não a de Caim. Porque Abel ofertou os primogênitos primeiro, e Caim escolheu para ele as melhores sementes e ofereceu as outras a Deus. Então é mais ou menos isso. Então aí a gente vê, né, que nós temos que dar o melhor para Deus. Quantas horas Deus dá para nós por semana? Quantas horas nós damos a Deus? Quantos minutos Deus nos dá por dia? Quantos minutos nós dá para Deus no dia? Ele nos dá muito tempo para nós. E às vezes nós damos muito pouco tempo para Ele. Então a gente tem que rever essas coisas que nos ajudam muito. E Deus, Ele não deixou de amar a Caim, mesmo não aceitando a sua oferta. Deus amou a Caim, da mesma forma que amou Abel. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama todo ser humano. Deus ama todos em geral, pode ser quem for. O que Deus não ama a nós são os nossos defeitos, nossos pecados, mas a nossa pessoa Deus ama. Então o amor de Deus entre Caim e Abel era igual. Só que Caim preferiu, né, procurar o errado. Ele ficou com raiva do seu irmão, foi lá, matou seu irmão. Isso não foi do agrado de Deus. Isso não foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Caim. Ele que tomou essa decisão. Mas Deus amava ele da mesma forma. Ele só precisaria ter paciência e aguardar que Deus ia abençoar ele da mesma forma que abençoou Abel. Jamais Deus ia deixar Caim ficar andando pela terra, sofrendo do jeito que aconteceu com ele. Deus não queria isso dele. Mas foi ele que procurou. Então procure a Deus, procure as coisas boas que Deus vai te abençoar. Procura dar o melhor para Deus que Deus vai te abençoar muito. Nos momentos difíceis, tenha paciência. Nos momentos difíceis, para, medita, espera em Deus, que Ele fará o melhor para você, assim como fez para Abel e assim como Ele queria também fazer para Caim. Mas Caim não aceitou e tomou a decisão dele, a decisão errada. Que Deus abençoe a sua vida.